Você já perdeu alguma orquídea em casa, né? Eu te entendo, mas pode ficar tranquilo, até mesmo porque eu já matei várias também. Quando eu falo várias, são mais de 50, tá? E eu vou te contar, eu cuidava com amor, colocava no ambiente certo, às vezes esquecia de regar e tal, mas assim, foi um detalhe que mudou toda a minha trajetória no cultivo de orquídeas. E é o que eu vou te falar hoje. E sabe uma coisa que ninguém te conta quando você compra uma orquídea? Que essa planta não é de terra. E isso muda todo o jogo. Mas calma, deixa eu me apresentar. Eu sou o Thiago, eu sou administrador e paisagista aqui do Viveiro Pau Brasil e eu vou te ensinar todos os detalhes de como cuidar de orquídea de maneira correta. Uma coisa que ninguém nunca me contou quando ia cultivar orquídea, né, é que elas são epífitas. Calma, o que é isso? Epífitas são plantas que usam outras plantas maiores como suporte. E normalmente plantas epífitas têm uma característica que é de respirar pelas raízes. Então, sempre que vocês forem cultivar orquídea, coloquem substratos que proporcionem as raízes ficarem bem aeradas, bem espaçadas, até mesmo porque se você colocar ela num substrato mais compacto, pesado, que bloqueia a respiração dela, já era, você perdeu sua orquídea, tá? E isso é um fato muito verídico e de muito tempo de experiência. E como eu disse para vocês, o substrato de orquídea é leve, arejado. Parece até que às vezes está faltando alguma coisa, mas não. É isso que ela precisa para respirar. E quando a gente fala também desse tipo de substrato, a gente já tem que entrar no assunto rega. Até mesmo porque, gente, orquídea, você consegue verificar se está na hora de regar pelas raízes, tá? Normalmente quando as raízes começam a ficar cinzentas, opacas, e às vezes até assim meio engenhadas, é a hora certa de você regar. Agora quando elas estão assim, verdinhas por baixo, bem aquele verde vivo, sabe? Que dá até gosto de olhar, você não precisa se preocupar. E esse é outro erro que muita gente comete também, porque vai jogando água, sem perceber as raízes e acaba apodrecendo, tá? Então muito cuidado nas regas também. E uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, o que me ajudou muito no início a cultivar de orquídeas foi assim, ter elas em vasos transparentes. Até porque o vaso transparente me permitia olhar a saúde da raiz. É porque muitas vezes a gente coloca às vezes em vasos fechados ou vasos de barro com furos muito pequenos e a gente não consegue enxergar, né, o desenvolvimento da planta. Então se você está iniciando, eu indico você utilizar vasos transparentes para você conseguir metrificar tudo. Como é que está a qualidade do substrato, a qualidade das raízes, para você conseguir desenvolver melhor a sua planta. E lembrando, as orquídeas que a gente compra em mercado, em floriculturas, elas não podem nem ficar naquele ambiente escuro, mas também não pode ser no sol pleno. Elas têm que ficar no ambiente igual a gente está aqui, de claridade intensa. Isso vai estimular com que as flores fiquem por mais tempo e também que ela produza mais flores. E essas são plantas que estão adaptadas nessa claridade, elas sempre viveram assim. Se você pegar e colocar no sol diretamente, normalmente elas vão queimar, vão abortar a floração, às vezes queimam as folhas, podem chegar até a morrer. Mas, se vocês quiserem, eu posso também falar num próximo vídeo como é que a gente faz essa adaptação certinha para cultivar orquídea no sol aqui de Brasília. E vocês estão vendo essa flor aqui que está morrendo, né? Isso aqui é normal. Vai acontecer em todo o cacho da orquídea, ela vai perder as flores mesmo, as flores não são eternas. Mas detalhe, você não pode jogar a orquídea fora depois que acabou a floração. Aí que tá na hora da gente adubar e cuidar dela para ela florir de novo, florir até mais bonita. Primeira coisa que a gente faz, quando ela termina essa floração, a gente faz a troca do substrato, tá? Isso lembrando, quando a gente compra direto da floricultura e a gente nunca mexeu nisso aqui. Então a gente vai fazer a troca desse substrato por um substrato mais arejado, um substrato que você vai ter mais controle. Logo em seguida vamos cortar essas hastes florais, tá? Para ficar só a folhagem mesmo, e vamos trabalhar os adubos específicos para orquídea, que hoje o mercado tá cheio. E a gente tem que aplicar constantemente, que é para essa orquídea voltar a florir de maneira saudável e você ter flores mais lindas do que você comprou. As orquídeas não são difíceis, elas são diferentes. E o bom é que depois que eu entendi isso tudo, eu nunca mais perdi nenhuma orquídea. E o melhor, que as minhas, às vezes, elas florescem até mais de uma vez por ano com aquela floração intensa. Então, o que eu te falo, se você tem orquídea ou quer ter uma orquídea, comece do jeito certo. Gostou desse conteúdo? Então já curte, comenta sua história aí com a orquídea e já aproveita para compartilhar com aquela pessoa que está quase desistindo de ter orquídea em casa. Já se inscreva aí no canal, ativa o sininho, porque vem muito mais conteúdo desses por aí.